Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 15 de abril, celebramos São Damião de Veuster. Joseph de Veuster Wolters nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica. Cresceu em um lar católico de pequenos proprietários agrícolas. Foi o mais novo entre 7 irmãos. Ele viu duas irmãs e seu irmão mais velho tornarem-se religiosos, esse último de congregação do Sagrado Coração de Jesus, contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares. Joseph sentiu o chamado à vida religiosa. Sonhava ser missionário em terras longínquas, como São Francisco Xavier, por quem nutria grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Com 21 anos, Damião estava em Paris terminando seus estudos teológicos, quando do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até lá. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e seu irmão, que se candidatara para ir, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda nem havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí. O desejo era tamanho que escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que permitiu a sua partida. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada que durou quase 5 meses. Um prenúncio do Calvário que seria a sua vida a partir de então, após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda entre os nativos do Havaí. Algo de novo mudaria a sua vida completamente. Naquela época, havia uma grande disseminação de lepra no arquipélago do Havaí, possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegavam à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causa a lepra, doença considerada incurável na época e normalmente associada de maneira completamente equivocada à pobreza e aos hábitos morais reprováveis. Temendo uma proliferação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima. Decidiu levar os leprosos do Havaí à força para uma ilha a qual somente seria possível chegar ou sair de navio. Procurado com as almas daqueles doentes, preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local sondou os sacerdotes para saber se alguém se voluntariava para ir à ilha Molokai, sabendo que quem se dispusesse estava assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos. Esse número variou muito ao longo dos anos. Viviam na completa pobreza material, moral
entregues à devassidão, às drogas e ao crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tomando consciência do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor a Deus e pelo desejo de salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos, carpinteiro, pedreiro, professor e principalmente sacerdote, pai pastor de almas. Quando chegou a Molokai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou e sepultou mais de 2.000 leprosos ao longo dos 15 anos que permaneceu na ilha. Construiu 300 cabanas, fez cerca de 2.000 caixões, organizou o cemitério, construiu uma igrejinha de alvenaria, um pequeno hospital, um pequeno canal para fazer chegar água potável para o povoado. Mas, mais do que as obras, ele desenvolveu o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com muito amor e carinho. Após 10 anos de apostolado em Molokai, certa vez, ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era a comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte, deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá mais nem lepra, nem feiura, e seremos transfigurados. São Damião de Vélster é uma clareira no coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais se feito por amor a Jesus Cristo. Seu exemplo comoveu o mundo, a ponto de membros de diversas religiões admirarem sua determinação e seu amor pelos leprosos. A respeito dele, Mahatma Gandhi disse: é preciso saber de onde tirou este homem a força para tal heroísmo. Nós sabemos de onde ele tirou esta força: da Eucaristia, centro da sua vida, alimento diário, pão dos fortes e sustento dos fracos. Na homilia de canonização, ocorrida no dia 11 de outubro de 2009, o Papa Bento XVI, que diz que São Damião de Vélster, o servidor da palavra que se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos, convida-nos a abrir os olhos sobre as lepras que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos e a interpelam ainda hoje. Mais do que a nossa generosidade, a caridade da nossa presença servidora. Oremos. São Damião de Vélster, seu exemplo nos ensina que é possível sair de nós mesmos e irmos ao encontro dos leprosos de nosso tempo, dos marginalizados, daqueles com quem ninguém se importa. Inspirai-nos a doar a vida e ser tudo para todos no amor de Cristo.
São Damião de Velster, rogai por nós.